Corte. Oi, beleza. Obrigado, Ariane, obrigado aí. Agora que eu vi também que a Luciana colocou. Pessoal, eu às vezes não vejo o chat, tá? Então, quando for assim, me chama mesmo aqui no áudio, que facilita a minha vida, tá? Porque não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quiçá consigo fazer uma, quanto mais duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes dá esse probleminha. Vamos nós agora gravando, só para recapitular, né? Nós estamos iniciando a parte quando falamos sobre a questão da responsabilidade tributária entre o município e o munícipe, entre o município e seu contribuinte. Nós já vimos nas aulas passadas as três possibilidades de cobrar tributos, né, diretamente. Agora, o município cobrando diretamente do seu contribuinte. Nós temos três tributos que há essa possibilidade. O primeiro deles, e o mais famoso de todos, os impostos, né? Então, quanto aos impostos, nós temos já a possibilidade. E vimos no artigo 156 da Carta Política que o ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, bem como o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o IPTU, o Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Então, esses três impostos são de competência exclusiva dos municípios. Então, os municípios, eles se sustentam com esses três impostos: IPTU, ISS e o ITBI. Mas ele pode cobrar outros tributos. Não falamos mais outros impostos, e sim outros tributos, porque já vimos que tributo é um gênero onde a espécie imposto, a espécie taxa e a espécie contribuição de melhoria. Então, esse município pode também cobrar dos seus contribuintes as taxas referente aos serviços prestados ou colocados à disposição daquele munícipe, desde que esse serviço seja de exclusividade e divisibilidade. Então, a taxa é um serviço específico e divisível, ou seja, o município tem de saber que está prestando o serviço para aquele munícipe. E falamos na nossa última aula, nosso último encontro, sobre as contribuições de melhorias. Em que momento pode acontecer as contribuições de melhorias? Previsto no artigo 145, inciso 3 da Constituição, e que remete ao artigo 81 do CTN. Quando que o município pode cobrar contribuições de melhoria? No momento que haja uma obra pública com dinheiro público e tenha uma especulação, um aumento, uma valorização imobiliária do patrimônio do munícipe. Nesse momento, pode, não é que vai acontecer, pode, é uma possibilidade do município cobrar dos contribuintes que tiveram valorização patrimonial fruto dessa obra pública um valor pela contribuição da melhoria feita com dinheiro público no seu patrimônio. Então, esses três tributos são o que sustenta o município. Óbvio, senhores, que há outras cifras que são remetidas ao município. Por exemplo, o Fundo Nacional de Educação, dinheiro que vem através da União sendo dividida aos municípios, como falar as verbas oriundas do SUS, também da mesma forma que acontece uma divisão desses valores. Mas eu preciso saber qual é o start, aonde que nasce essa relação, aonde que começa a ter uma relação. Primeiro, para que o Estado, na figura do município, toda vez que eu falo Estado, senhores, eu não quero que vocês imaginem o Estado do Rio de Janeiro, e sim o Estado no seu sentido lato sensu, a administração pública. Quando que a administração pública pode começar a cobrar os tributos? Tem que ter um marco inicial.
ela só tem essa autorização se ela cumprir a parte inicial do artigo 37, que vai dizer, lá da Constituição, que vai dizer que a administração pública precisa cumprir pelo princípio da legalidade. E aí os senhores já devem ter recordado que quando eu falo do princípio da legalidade, é a norma autorizando o poder público a cobrar, autorizando o poder público a participar dessa cobrança. Se você voltar lá e for ler o artigo 153, deixa eu só pegar aqui rapidamente. O artigo 153, por exemplo, fala: compete à União instituir impostos sobre. O artigo 156 vai dizer: compete aos municípios instituir impostos sobre. Olha, compete ao município instituir. Instituir por força de quê? De lei. Então, senhores, para começar a ter uma relação, seja ela qual for, como a administração pública não pode fazer nada que não haja uma lei autorizativa, tudo começa a partir... Cadê meu mouse? Tudo começa a partir de uma lei. Então, a lei vai dizer. E, na verdade, aqui eu poderia até colocar, em alguns casos, falar de norma, né? Porque norma ela é muito mais ampla do que a própria lei. Mas para eu startar, para que o município comece a fazer uma cobrança dos impostos, ou de uma taxa, ou de uma contribuição de melhoria, precisa de uma lei autorizativa para isso. Então, a lei vai descrever duas situações: a hipótese de incidência e a norma jurídica de regência. Primeiro eu quero adentrar a norma jurídica de regência. O que é norma jurídica de regência? O que vai reger essa relação? Parem e prestem atenção aqui comigo. Quando a lei fala numa norma jurídica de regência, ela precisa trazer essa lei, que vai ser uma lei tributária, que vai autorizar o município a cobrar do munícipe. Tem que trazer 4 elementos dessa lei. O elemento subjetivo, o elemento quantitativo, o elemento espacial e o elemento temporal. Essa norma precisa trazer 4 elementos: subjetivo, quantitativo, espacial e temporal. Valquer, eu nunca vi isso. Já li algumas leis, eu nunca vi isso. Você nunca viu isso porque você nunca leu uma lei tributária. A lei tributária, ela vai dizer quem é o sujeito, quanto ele vai pagar, quando ele vai pagar e aonde ele vai pagar. Cara, Valquer, numa boa, não consegui entender. Presta atenção. Minha imagem ficou embaçada? Voltou. Presta atenção aqui comigo. Por que a lei vai me dizer quem, subjetivo, o sujeito, quanto que esse sujeito vai pagar, aonde esse sujeito vai pagar e quando esse sujeito vai pagar? Pessoal, o elemento subjetivo é quem vai responder pelo pagamento. O elemento quantitativo, quanto essa pessoa vai pagar? Vamos aqui imaginar, foi o que nós falamos na semana passada,
quando eu tratei da contribuição de melhoria, vamos aqui imaginar que é feita uma obra no centro da cidade de Miguel Pereira. E, através de uma lei feita pela Câmara dos Vereadores de Miguel Pereira, sancionada pelo prefeito André Português, passa a vigorar. E a lei, vai falar o seguinte: os moradores da rua X, eu não sei o nome da rua, beleza? No centro do município de Miguel Pereira, já sei o elemento subjetivo, o sujeito que vai pagar. Irá pagar tantos por cento sobre o valor da valorização do seu patrimônio. Já sei o elemento quantitativo. O elemento espacial, os moradores da rua X, no centro do município de Miguel Pereira. Já estou delimitando aonde será pago, né? Quem vai ser atingido por essa norma. Vai pagar até o dia tal o elemento temporal dessa norma. Então, para que o contribuinte consiga pagar, a norma tem de dizer isso. Não pode ser ao bel prazer da administração pública. A administração pública não pode ser engessada a ponto de não entregar ao contribuinte essas informações, pelo princípio da não surpresa. Não pode nós, contribuintes, ficarmos em dúvida se vamos pagar tributo ou se não vamos pagar tributo. Prestem atenção que nesse quadrinho há uma diferença no elemento subjetivo e quantitativo, porque está mostrando que só a lei, quando eu coloco que só a lei pode alterar esses elementos. Por sua vez, o elemento espacial e o elemento temporal, a legislação pode alterar. Isso faz uma diferença absurda no dia a dia. Prestem atenção. Apenas a lei pode alterar o sujeito passivo, o contribuinte, o munícipe que vai pagar. Só a lei pode alterar o elemento quantitativo, quanto esse contribuinte vai pagar. Isso tem de vir por lei. Lei é diferente de legislação. Legislação é uma espécie, é um gênero, perdão, aonde eu tenho várias espécies. Vocês vão lembrar da pirâmide de Kelsen, pelo menos assim eu imagino. Se não fizer sentido para vocês, me avisem isso. A legislação pode alterar, por exemplo, a questão espacial e, por exemplo, a questão temporal. Então, pessoal, prestem atenção. Valquer, você tem um exemplo para isso? Claro, vamos nós. Possivelmente, eu não vou trazer um exemplo do munícipe, né, de uma questão municipal, porque eu teria que conhecer pormenorizado a questão do Miguel Pereira, o Paulo de Fronten, o Vassoura, seja o que for. Mas aconteceu agora, semana passada. O que muitos dos senhores tiveram de entregar até o dia 31 de maio? Alguém lembra aí? Qual é a questão que vocês tiveram de entregar até o dia 31 de maio? Eu estou lendo aqui os lábios da Letícia, né? E ela falou o imposto de renda. Exatamente isso. Se vocês forem se recordar, a declaração do imposto de renda deveria ser entregue quando? No dia 30 de abril. 30 de abril foi para 31 de maio.
30 de abril, 31. Isso, desses 4 elementos, qual é o elemento que eu estou tratando? É o elemento subjetivo, quantitativo, espacial ou temporal? Temporal. Eu estou bom na leitura labial. Já posso fazer agora essas questões, porque a Letícia é a única que está com a câmera aberta. Aqueles que não tiverem também zero de problema quanto a isso. Então, eu vou me filiar aqui ao que a Letícia está falando, por facilitar aqui a minha vida. Olha só, então a Receita Federal tem a obrigação de receber do seu contribuinte, aquele que oferiu mais de 26 mil e alguma coisa durante o ano passado. Tem uma lei? Tem. O Decreto 3.000 de 99. Esse Decreto 3.000 de 99 é a lei do imposto de renda. E já disse, quem é o sujeito passivo? A questão subjetiva. Quem auferiu a renda. Vai pagar quanto? O elemento quantitativo. Vocês vão ter aqueles escalonamentos do imposto de renda. Se você recebeu pelo teto, vai pagar 27,5%. Quem recebeu de X a Y vai pagar 14%. Quem recebeu de Z a X vai pagar tantos por cento. Tem um escalonamento. Vai pagar quando? No primeiro trimestre do ano corrente. Aí veio a Receita e alterou. Falou o seguinte, olha só, nesse ano, isso aconteceu também no ano passado, nos anos da pandemia, diga-se de passagem. Quem tem de entregar até o dia 30 de abril, não vai entregar. Pode ser prorrogado ao dia 31 de maio. Mudou o elemento temporal. Precisou de uma lei vinda do Congresso Nacional para alterar isso? Não. Bastou uma instrução normativa da Receita Federal. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual é a instrução normativa. Mas a instrução normativa da Receita ela vai falar o seguinte: os contribuintes que deverão entregar o seu imposto de renda, sua declaração do imposto de renda, vai ser adiado até o dia 31 de maio. Ou seja, mudou o elemento temporal. Isso pode vir pela legislação tributária. Não precisa ser pela lei tributária. Não precisa vir do Poder Legislativo. Basta uma norma autorizativa. Isso faz muita, mas muita diferença. Walker, não consegui entender isso ainda. Um outro exemplo, um exemplo mais próximo para alguns, possivelmente algum dos senhores deva ter um veículo automotor. Se não, marido, esposa, namorado, enfim, alguém pai, mãe, enfim, alguém próximo deve ter um carro, uma moto. Determinado momento, surge para vocês, através das mídias sociais, a seguinte fala: os proprietários, isso RJTV publicando, todas as mídias publicando, etc. Os proprietários de um veículo com placa final de 0 a 2 pagarão o imposto de propriedade de veículo automotor até o dia tal. De 3 a 4 pagarão até o dia tal. De 5 a 6 até o dia tal. O que ele está fazendo? Mudando o elemento temporal. Precisa de uma lei da Câmara dos Deputados do Estado do Rio de Janeiro? Não. Basta uma portaria do presidente do Detran, porque é a legislação tributária que altera isso, que poderá alterar isso. Não precisa de uma lei alterando isso. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza do silêncio de vocês, porque a cabeça de vocês deve estar avoadas pensando em milhões de coisas, menos do que eu estou falando. Só que esse episódio, esses 4 elementos, que não é da música do Sandy Júnior, lá das 4 estações, não é outono, primavera, verão, inverno, esses 4 elementos é de suma importância quando eu estou analisando uma questão tributária.
Porque se em algum momento uma norma alterar uma questão do sujeito, é inconstitucional, fere a Constituição. Então, não pode acontecer. Hoje, na última pesquisa que eu fiz, nós temos aproximadamente mais de 1 milhão de normas tributárias. 1 milhão de normas tributárias. Você acha que o Walker conhece essas normas? Mal conheço, a grosso modo, a parte do CTN. Por que tem 1 milhão de normas? Porque o município de Miguel Pereira, eu não conheço todo o Código Tributário do município de Miguel Pereira. Eu não conheço o Código Tributário do município de Engenheiro Paulo de Fronten. Eu não conheço o Código Tributário do município de Vassouras. São normas, são leis. E aí a Secretaria do município de Miguel Pereira edita uma norma sobre o imposto sobre o serviço daquela realidade. Eu não sei. Eu vou ter que saber estudando para um caso concreto. Aqui do município do Rio de Janeiro, onde eu atuo, né, eu até sei. Mas a gente não tem como saber dos 5.500 municípios do nosso país. Por isso eu pergunto aos senhores, quando eu falo dessa norma jurídica de regência, faz sentido aos senhores entender que a lei vai trazer esses elementos, mas isso pode ser alterado de que forma? Se eu alterar a questão subjetiva ou quantitativa, apenas a lei pode alterar. E o elemento espacial e temporal? A legislação pode alterar. Senhores, faz sentido isso a vocês ou está esquisito? Falem agora ou calem-se para sempre. Beleza. Quem cala, consente. A gente vai continuando. Professor, eu? Desculpa, pode repetir para mim que eu não consegui entender? Só esse finalzinho, temporal, esqueci já. Olha aí a tela, vai estar em verde. O elemento espacial, o elemento temporal, a legislação pode alterar. O elemento subjetivo, o elemento quantitativo, só a lei pode alterar. Isso tem diferença. Alguém lê para mim aí o artigo 96 do CTN, por favor? Aqueles que, porventura, não tenham CTN, joguem aí no Google, leiam para mim aí o artigo 96 do Código Tributário Nacional. Alguma alma caridosa? Agora que eu estou vendo que o quórum está baixando, que me dá mais desespero ainda, eu leio aqui para vocês, para facilitar aqui o nosso dia a dia e otimizar o nosso tempo. A expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos, as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre os tributos e relação jurídica a eles pertinentes. O que eu quero falar com eu não? O que a lei vai falar sobre isso? Quando vocês identificarem numa questão de prova e etc., legislação tributária é muito mais amplo do que a lei tributária. Porque a legislação tributária, ela compreende as leis, os tratados, os decretos, as normas complementares. Então, essa expressão, legislação tributária, ela muda por completo essa relação. Tranquilo? Beleza? A lei que inaugura a possibilidade
a lei do ISS, por exemplo, de Miguel Pereira, a lei do IPTU de Miguel Pereira, a lei do ITBI de Miguel Pereira, ela vai transcrever quem, subjetivo, quanto, é o elemento quantitativo, quando, o elemento temporal, e aonde, o elemento espacial. Ela traz outra vertente, outro pilar, que é o que nós chamamos de hipótese de incidência. O que é hipótese? Pelo próprio nome você já chega a essa conclusão. Hipótese é algo que não aconteceu. Então, a lei tributária do município, ela vai se antecipar. Ela vai criar uma hipótese. E essa hipótese vai ficar ali paradinha do lado dela. Por exemplo, a lei do IPTU do município de Miguel Pereira fala o seguinte: o proprietário, quem é o proprietário? Aquela pessoa física ou jurídica que está no Registro Geral de Imóveis, na certidão de ônus reais, que tem uso, gozo, distribuição e fruição daquele patrimônio. Esse é o proprietário. O proprietário do imóvel situado no município de Miguel Pereira irá pagar X% sobre o valor venal do imóvel à prefeitura todo início de ano. Isso é um fato? Não. É uma hipótese. O Walker, por exemplo, não tem nenhuma casa em Miguel Pereira. Mas eu tenho já uma hipótese. A partir do momento que o Walker compre uma casa no município de Miguel Pereira, essa hipótese deixou de ser hipótese e se tornou o quê? Um fato. Concordam comigo? A lei tributária, ela trata de hipóteses. Essa hipótese pode se tornar um fato. Pode, não é que vá acontecer isso. Quando conjugarmos esses 4 elementos da norma jurídica de regência, pegando a hipótese, se tornando um fato, nós temos o principal marco da relação tributária, que nós chamamos de fato gerador. Walker, está distante, né? O quórum reduziu, só tem 3 alunos aqui com você, 3 heróis da resistência, porque eu sei que isso é difícil, eu sei que às vezes isso se torna abstrato, pela distância virtual isso agrava ainda mais, por isso que eu fiz. Imagina se eu falasse isso em quadro, né? Vocês iam surtar aqui comigo. Então, eu ainda fiz o quadrinho para tentar facilitar um pouco a vida de vocês. Se não fizer sentido, me fala. A lei vai trazer 2 pilares. A norma jurídica de regência, com esses 4 elementos: subjetivo, quantitativo, espacial e temporal. E vai trazer uma hipótese. Quando acontece um fato aonde a administração pública pode unir esses 4 elementos, isso torna um fato gerador. Gera uma relação. Gera um link. Walker, não entendi. Volto e explico. A lei
do IPTU do município de Miguel Pereira fala: quem, olha o elemento subjetivo aqui, quem vai pagar o IPTU? Os proprietários de imóvel do município de Miguel Pereira. Quanto vai pagar? X%, não sei o valor, sobre o valor venal do imóvel. Quando que vai ser pago? No início do ano. Aonde vai ser pago? No banco X, por exemplo. A partir do momento que... E qual é a hipótese de incidência dessa lei? Ser proprietária de um imóvel urbano. A partir do momento que eu compre um imóvel no município de Miguel Pereira, eu estou fazendo um fato. E aí a prefeitura vai startar um míssil lá na prefeitura. Vai falar assim, opa, para. O Walker acabou de comprar um imóvel em Miguel Pereira. Ou seja, os 4 elementos da norma jurídica de regência irão se unir e vai falar o seguinte, a hipótese de incidência, agora você se tornou um fato e de forma compulsória, é uma porrada, não tem para onde voltar. Surge um fato gerador. Nesse momento que nasce a relação jurídica obrigacional tributária. Apenas nesse momento do fato gerador. Pessoal, esse momento, esse fato gerador, ou FG, como muitos livros colocam, e vocês virão isso a vida inteira de vocês, aqueles que forem trabalhar com isso, o fato gerador é o marco inicial. É aquele sim no casamento. Quando o padre vira lá para os noivos e fala: você aceita fulana como sua legítima esposa? Sim. Você aceita o ciclano como seu legítimo esposo? Sim. Nasce uma relação conjugal, com obrigações e deveres mútuas entre essas partes. Quando que nasce essa relação do munícipe com o município em matéria tributária? Quando acontece o fato gerador. Tá claro? Ou isso está esquisito para vocês? Nesse momento que nasce essa relação, como qualquer relação na vida, tem 2 pessoas, 2 sujeitos. É impossível ter uma relação única, de uma única pessoa. Isso não é relação. Relação pressupõe 2 ou mais pessoas. Ou seja, nessa relação jurídica obrigacional tributária, nascem 2 pessoas. O sujeito passivo e o sujeito ativo. Aí eu pergunto, a Letícia eu sei que está aqui porque eu estou vendo, mas a Luciana e a Edelson eu não sei também se estão, creio que sim, por serem alunos dedicados. Mas quem seria o sujeito ativo nessa relação? Quem não quiser falar aí, escreve para mim. Né? Quem seria o sujeito ativo nessa relação? Qual relação? A relação jurídica obrigacional tributária. Nós. Oi? Nós. Quando você diz nós, os contribuintes?
É. E aí? Vou deixar a Luciana e a Nelson ver se falam aí, se mantém também o posicionamento. Não sei, estou confusa. E, por sua vez, nós temos os sujeitos passivos. Alguém consegue ler para mim aí o artigo 119 do CTN? Se for possível, se conseguirem ler o artigo 119 do CTN. O artigo 119 do CTN, ele fala o seguinte: o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Ou seja, quem é o sujeito ativo dessa relação? Sempre o Estado. O Estado, e quando eu digo Estado, no seu sentido lato sensu. A administração pública direta ou indireta, de qualquer um dos poderes, poderá, dependendo do caso, cobrar alguma questão tributária. Então, essas pessoas descritas no artigo 119 do Código Tributário Nacional, que são o sujeito passivo, elas têm o direito de receber. Elas são o titulares da competência de exigir esse tributo. Só eles podem exigir esse tributo. Pessoas jurídicas de direito público. Público. Cuidado com isso, porque muitos podem falar: mas eu pago a tarifa bancária, a tarifa é tributo? Não. Tem até uma discussão sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito agora com vocês, mas só para que vocês saibam que tem uma diferença bem significativa entre taxa e tarifa, apesar de ser semelhante. Mas a principal diferença é que a tarifa, você tem a opção de pagar ou não pagar. A taxa, você não tem opção. A taxa ela é compulsória. Eu não quero pagar a tarifa do Santander. Tá bom, vai lá para o Banco Itaú. Você não vai pagar a tarifa do Santander. Mas eu também não concordo com a tarifa do Itaú. Beleza, vai para o Nubank. Você está tendo opções de pagar ou não pagar. A taxa, você não tem essa opção. Uma vez que você comete um fato gerador, você vai ser obrigado a pagar aquela taxa. Você não tem opção. Você não pode sair de um ente para outro. Você não pode mudar isso para não conseguir, para não pagar aquela taxa. Vai ter de pagar. Se eu tenho um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo. E quem é o sujeito passivo dessa relação? Aquele que tem a obrigação de dar. Agora sim, quem é passivo de pagamento? Nós, particulares. Nós, contribuintes. O artigo 121 do Código Tributário Nacional falará sobre isso. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Então, pessoal, nasceu uma relação jurídica obrigacional tributária, ou seja, eu conjugo os 4 elementos de forma compulsória. A hipótese vira um fato. Esse fato, conjugado com os 4 elementos da norma jurídica de regência, vira um fato gerador. Nasce. É o sim do casamento. Nasce a relação entre o sujeito ativo com o sujeito passivo. E aí o sujeito passivo vai cumprir alguma prestação em favor do sujeito ativo. O sujeito passivo vai cumprir alguma coisa para o sujeito ativo. Os 3 heróis que ainda estão aqui conosco devem estar pensando neste momento: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não consigo entender nada do que esse cara está falando. Esse cara está falando grego nesse momento. Mas eu não estou. Só estou mostrando a vocês o que acontece no nosso dia a dia. Muitos falam: a questão tributária é muito difícil, o direito tributário é muito difícil. Não, não é difícil. As pessoas que dificultam para vender enfim, a dificuldade. Eu dei o exemplo do Walker sendo comprador de uma casa em Miguel Pereira. A lei vai falar isso. Proprietários de imóvel em Miguel Pereira irão pagar X% quando e aonde? Os 4 elementos. Isso é uma hipótese. A partir do momento que isso torna um fato, eu consigo dizer que o Walker é proprietário, vai pagar tanto em qual data. Quem é o sujeito ativo dessa relação? Nós temos 2 pessoas. Quem é o sujeito ativo dessa relação? O Walker ou o município de Miguel Pereira? O município de Miguel Pereira. E a lei lá na nascente, essa lei, quem fez essa lei? Foi o Estado do Rio de Janeiro? Foi a União? Foi uma autarquia? Ou foi a Câmara Municipal de Miguel Pereira? Essa lei tem de ser uma lei municipal, porque há um limite territorial de atuação. Não pode, como regra, tem até algumas exceções para isso, né? Mas não pode, por exemplo, a Prefeitura de Pati do Alferes utilizar desta lei do município de Miguel Pereira para cobrar o IPTU dos moradores de Pati, por uma competência territorial. Por isso que, quando vocês estudaram ciência política ou teoria do Estado, o professor falou para vocês: olha só, para que eu tenha um Estado, eu preciso do povo, eu preciso do território. Por que do território? Para saber aonde a norma vai ser aplicada, porque se for fora já não tem mais aplicabilidade. Tudo começa a fazer sentido se você elencar as peças. Se você for olhar isso de forma abstrata, não vai fazer sentido nenhum. Então, nessa relação, eu já sei que o município de Miguel Pereira é o sujeito ativo, aonde o Walker, sujeito passivo, tem de cumprir uma obrigação, uma prestação, que vai ser uma prestação hora de fazer, hora de dar. Vocês lembram disso? Vocês já estudaram obrigações em direito civil?
deve ser civil 2 ou civil 3. Já estudaram a obrigação de dar, de fazer, de não fazer, dar pagamento? Já estudaram isso? Então, a Letícia falou que já. Então, vocês têm que lembrar que uma das obrigações, eu estou falando de duas obrigações lá do direito civil, obrigação de fazer e obrigação de dar. Quando uma pessoa instiga a outra a praticar um ato, ou instiga a outra a receber, a dar alguma coisa para ela. Então, dois tipos de obrigação lá do direito privado sendo aplicado aqui no direito público. Que tipo de obrigação é essa? Que tipo de prestação é essa? Está prevista no artigo 113. Então, o sujeito, olha a setinha aí, o sujeito passivo vai cumprir alguma prestação ao sujeito ativo. Essa prestação, essa obrigação, tem duas modalidades. Ora, pode ser principal, ora, pode ser acessória. O que é a obrigação principal e a obrigação acessória? Walker, eu não faço ideia do que você está falando. Tudo bem. Quando eu falo que o direito é simples, as pessoas que dificultam o direito porque as pessoas não querem ler a lei. As pessoas querem saber o direito sem ler. Presta atenção no artigo 113 do CTN. O artigo 113 do CTN ele coloca a diferença entre obrigação principal de obrigação acessória. Ele vai falar o seguinte, só porque eu estou lendo aqui para aqueles que estão com o código aberto. O caput do 113 fala: a obrigação tributária é principal ou acessória. Tá bom, mas aí o que é principal ou acessória? Ele vai explicar. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Olha como eu coloquei para vocês aqui ainda há pouco. Tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. E tem como objeto, e tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação principal é uma obrigação de fazer ou de dar? Vocês já estudaram direito civil. Obrigação principal é uma obrigação de fazer alguma coisa ou de dar alguma coisa ao sujeito ativo? A obrigação principal
surge concorrência do fato e tem por objeto o pagamento. Pagamento é fazer ou dar? Vou pegar aqui a minha carteira. Chega alguém aqui em casa e fala o seguinte: Walker, você tem de pagar, com certeza está pouco, você tem de pagar a farmácia para comprar o Tilenol Sinus, eu fazendo propaganda já, para que eu não fique arrebentado com essa virose. Quando eu entrego o meu cartão para pagamento, eu estou fazendo ou estou dando alguma coisa? Está fazendo, não fazendo um pagamento. Não é o verbo fazer o pagamento. Eu estou dando o meu dinheiro para aquela pessoa. Então, quando eu falo da obrigação principal, é a obrigação de dar alguma coisa. Dar o quê? Dinheiro. A quem? Ao sujeito ativo. Nesse caso, o município. Então, Edelso, quando eu falo em fazer, não estou fazendo um pagamento. Por mais que o verbo que nós utilizamos no dia a dia é faz aí o pagamento. Mas, na verdade, é dar alguma coisa. Esse fazer substitui um ato de dar. Então, nesse caso, é uma obrigação de dar, não de fazer. Porque eu confundi com uma outra matéria na questão de dar, entendeu? De dar algo, você entendeu? Algo que você pagou, alguém te dá algo. Eu estou dando algo que eu tenho, o meu dinheiro, a uma outra pessoa. Eu estou dando aquilo para aquela pessoa. Através de um cartão. Mas hoje em dia é o dinheiro que tem. Entendi. Talvez faça mais sentido se nós entendermos o que é a obrigação acessória. O que é a obrigação acessória? Está previsto no artigo 113, agora no parágrafo 2º. Parágrafo 1º, ele explicou o que é uma obrigação principal, que é a obrigação de dar. O parágrafo 2º, ele vai explicar o que é uma obrigação acessória. A obrigação acessória, olha aqui a palavra, decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas, no interesse de arrecadação ou fiscalização dos tributos. O que é a obrigação acessória? Prestação positiva ou negativa. Vocês já não estudaram isso em civil? Direito de fazer ou não fazer. A partir do momento que nesta legislação trata de possibilidades de fazer ou não fazer, eu estou tratando de uma obrigação acessória. Walker, para mim deixa, já me encheu o saco, já estou cansado, já não entendi nada que você está falando para mim hoje. Mas é simples. É simples. É só vocês se desarmarem. Pensa aqui comigo. Qual foi o exemplo que eu dei, que eu li o lábio da Letícia falando, quando eu expliquei da legislação tributária alterando o elemento espacial ou o elemento temporal? Eu dei um exemplo.
o exemplo da declaração do imposto de renda. Eu vou só perguntar para a Letícia, se ela se sentir confortável para isso, só para mostrar, só porque ela está aqui, está aberta aqui a câmera, tá? Aí, já que ela faz isso, a gente acaba aproveitando, né? Seja qual for a resposta da Letícia, não tem o menor problema quanto isso. Você pode, inclusive, mentir se for necessário, que não tem zero de problema. Não vai mudar a minha história aqui. Você entregou a sua declaração do imposto de renda? Sim? Tá. Ou seja, a Letícia fez a declaração do imposto de renda. Se eu perguntar aqui, por exemplo, o Edelson para a Luciana, ela pode falar assim, não fiz. Ela não fez. Também é uma obrigação. Não tem a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Quem, na declaração do imposto de renda, precisa não fazer? Quem é isento. Quem não atingiu aquele teto não tem o fato gerador. Tem renda? Beleza, mas não atingiu os elementos quantitativos. Então, a questão acessória, da obrigação acessória, é a obrigação de fazer ou de não fazer algo. Quando nasce essa relação do imposto de renda, por exemplo, falando de imposto de renda, não poderia ser qualquer outro tributo, tá? A lei ou a legislação pode falar. Você, fulano de tal, preciso dessa declaração. Manda para mim essa declaração. Por que mandar essa declaração? É uma obrigação de fazer. Você tem obrigação, não tem desenrolo. Obrigado a fazer. Você vai ter de cumprir uma prestação para sujeito ativo, nesse caso a União. Por quê? Porque com a sua declaração, ele vai cruzar as informações e vai falar assim, você tem de me pagar. Aí surge a obrigação principal. Ninguém aqui pagou o imposto de renda antes de entregar a declaração. Por quê? A declaração é uma forma que o Estado, na figura da União, tem para arrecadar mais. Olha o parágrafo 2º de novo do artigo 113. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestação positiva ou negativa nela prevista no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributo. Então, vejam, a partir do momento que nasce essa relação, você pode estar obrigado a fazer, prestar contas, fazendo, obrigação de fazer, ou até de não fazer. Eu não sei aqui se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o exterior. Se não, eu posso contar aos senhores o que acontece. Quando o voo, você está lá no exterior, né, e o voo entra em território nacional, né, no espaço aéreo nacional, vem o comissário de bordo com um papelzinho falando o seguinte: o passageiro, declare o que você trouxe do exterior. Por quê? Imposto de importação. Você está obrigado, ou você veio de lá sem trazer nada. Você pode falar, não trouxe nada. Beleza. Mas uma vez que você trouxe, você vai ser tributado por isso. Afinal, uma hipótese se tornou um fato. Esse fato, mesmo que você não pague nada, mas você vai declarar. Por exemplo,
trouxe abaixo dos $500. Sou isento, não vou pagar nada. Mas eu fiz a declaração. A obrigação de fazer, eu fiz. Eu já tenho uma relação. Então, uma coisa é obrigação principal, uma coisa é obrigação acessória. Vem para o município. É a mesma coisa. Qual que vai diferenciar? As relações envolvendo os tributos do município. Por exemplo, o ISS. Se estivermos tratando do ISS, possivelmente, a prefeitura exige uma declaração, um balancete dos serviços prestados naquele município. E aí ela consegue cobrar. Então, o sujeito passivo é sempre o contribuinte. E o sujeito ativo? As pessoas jurídicas de direito público. No nosso caso, o município. Mas pode ser a União, pode ser o Estado, sem nenhum problema. Aquelas pessoas que podem cobrar tributos. Faz sentido, senhores? Está tranquilo ou está esquisito? Falem agora ou calem-se para sempre. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não? Já estão desesperados com a nossa segunda prova, porque o bicho vai pegar. Vocês estão vendo aí que o buraco começa a ficar um pouquinho mais embaixo. Por isso que eu falo, senta a bunda e estuda. Quando não, pergunta, que é mais fácil. Senhores, não havendo dúvidas, o link da presença já foi disponibilizado aí. Basta que vocês preencham. No mais, nos vemos na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Foi um prazer inenarrável estar com os senhores. Até semana que vem. Abraço.